Não, na verdade eu tenho uma coisa, não achei o papel que eu falei, não, depois eu procuro aqui. Eu faço pastinhas com o nome dos episódios, o nome do narrador e tal, e guardo aqui, porque eu guardo tudo, as cenas, tudo, daqui a pouco eu mostro. O que pega é o seguinte, quando alguém está me contando uma história, não necessariamente alguém que vai participar, mas eu estou num bate-papo aqui, alguém conta uma história, a minha mente automaticamente já vai desenhando aquilo ali, eu já vou pensando na cena ali. Acho que eu fiz 10 anos de tirinha para um jornal, anos e anos, já mais de 15 anos de animação, então já está meio que automático eu imaginar cenas, eu imaginar alguma coisa engraçada, até as coisas que eu dirigi com atores mesmo, eu já tenho a cena imaginada, acho que isso vem da experiência com direção e etc. Então, quando eu recebo, sendo eu contando fica mais fácil que eu sei a história, então eu já imagino ali mais ou menos. Mas mesmo quando a pessoa vai me contando, eu consigo, enquanto ela está narrando, eu consigo imaginar. Então, meu primo, por exemplo, outro dia me contou que ele foi jogar futebol lá e aconteceu um monte de coisa, passou um avião, o pessoal distraiu, etc. Ele me contando, eu já imagino os jogadores em pezinhos, eu sei que vai ser um plano mais aberto para poder mostrar o avião, entendeu? Eu não, às vezes nem consciente, mas a minha imaginação já me mostra ali como é que vai ser o take, etc. Não sei se todo mundo Você é já assim, enxerga, já é automático para já é você, né? automático. Então, na hora que chega na hora de fazer o storyboard, que é isso aqui, para quem não acompanhou os outros, eu faço um storyboard. Esse aqui, inclusive, é o da minha história. Vamos ver se a luz hoje vai ajudar. Ah, ficou até bom. Então, aqui eu fiz aqui, eu imaginei que eu estaria correndo, falando ao telefone, aí eu sentado. As linhas vermelhas, geralmente a gente indica uma ação. Então, tá aqui o zoom aqui, e aí já entra para dentro, mostra a cabecinha e tal. Faço algumas anotações, às vezes, bota aqui zoom na cabeça, põe o nome do episódio, etc. E aí é o storyboard, eu faço isso para a maioria dos meus trabalhos. Depois disso, as cenas já vão estar numeradas, eu faço uma listinha aqui com as cenas, o que tem em cada ação, como é que é o cenário, se tem layout, se tem algum detalhe até na trilha para colocar, etc. E vou botando data de início, data. Isso é coisa minha, nem sei se precisava de ter, não, mas eu mantenho bem organizadas as pastas de cada episódio. Isso aqui são todos episódios já. Cada um tem uma pastinha Que azul legal. com numerado, que eu sei o dia que eu comecei. Quanto tempo é de Oi? planejamento? Quanto tempo é de execução, Ramon? Ó, o planejamento em si é rapidinho, assim, a parte para iniciar é muito rápida. Eu faço o personagem, o boneco, né, que chamam de rig. Em um dia eu já consigo fazer de todos os personagens. O storyboard também, em um dia já dá para fazer. Aí, normalmente, quando eu estou por conta, é só um episódio, não tem algum outro episódio já que já está iniciado, etc. Eu consigo fazer em 15 dias, um mês, eu consigo fazer um de 2 minutos, 3 minutos, assim. E eu vou fazendo não necessariamente na ordem, não necessariamente eu faço primeiro a animação, depois o cenário, eu vou fazendo de acordo com o que vai fluindo. Então, nesse, por exemplo, é o mesmo cenário diversas vezes, então eu fiz ele uma vez só e já fui reaproveitando. Algumas cenas são parecidas, o enquadramento, eu vou exemplificar com outros, por exemplo, da Marina, que era a história do Westworld lá, tem vários cenários diferentes. Então, alguns que dão para reaproveitar, eu reaproveito, alguns eu tenho que fazer uma confecção nova de um outro cenário, etc. Então, é uma coisa muito legal, para te falar a verdade. Eu gosto muito dessa parte da criação, mais do que da execução, assim, de imaginar como é que vai ser cada enquadramento, como é que é cada personagem, como é que eu vou aproveitar. Eu gosto muito dessa parte de criar, assim. Legal. Hoje eu estava dando uma aula numa eletiva que a gente faz de cinema, e a gente estava falando disso, né? A gente estava passando da pré-produção para a produção, e eu vejo muito isso da garotada não querer. Não, na hora eu vejo. E a É, importância de planejar, né? De você mostrou lá a tua listinha com todas as sim, cenas, mesmo o storyboard, né? Como ele ajuda a já imaginar, botar no papel, desenhar, fazer um plano para depois seguir o é. plano, né? Senão. O cinema é muito caro, né? Se a pessoa deixa de ter uma cena, deixa de gravar alguma coisa ou grava errado, ali é um prejuízo, né? Numa escala maior, igual é um filme de Hollywood, alguma coisa assim, ter que regravar alguma coisa é muito caro. Eu já passei por experiências, obviamente, menores, mas, por exemplo, um curta que eu fiz há um tempo atrás, depois que eu voltei dos Estados Unidos, que era com atores, chamava Fim de Jogo. Você lembra do Fim de Jogo? A gente fez uma live Lembro, também. Eu, lembro. eu filmei, eu queria que fosse o mais parecendo nos anos 80 possível. Então, em vez de eu usar computador para botar cenas de videogame, eu filmei a tela da televisão. E nisso, eu perdi, tipo, duas ceninhas na hora de filmar que eram super importantes. Eu tive que chamar a menina
a diretora de fotografia de novo, o pessoal todo participou só para filmar a televisão parada. Aí a pessoa tem que parar o dia dela para ir lá e tal. E esse agora que eu fiz o último, a Carona Fantasma, também a gente filma fora de ordem, então geralmente a gente põe os ângulos mais próximos todos juntos e tal. E acontecia às vezes de sugerirem de mudar um ângulo assim na hora, não, vamos fazer desse jeito aqui, fica melhor. Às vezes eu aceitava e na hora que eu ia editar, me avacalhava totalmente, porque não era o ângulo que eu precisava, às vezes ficava tão... Tem que ser tudo muito planejado, tem que ser... A gente aprende lá na Fuseio também a fazer não só essa parte artística de direção, etc., de storyboard, etc., mas a parte de produção, literalmente, assim, que é dividir de tantas horas vão filmar, tantas horas vão parar, nós vamos voltar a tal hora, porque é isso que garante que tudo funcione certo, que ninguém vai embora com 6 horas de hora extra, etc. Tudo isso é muito importante e eu vi como é que é legal fazer e como é que é importante